nós tivemos acesso agora e recebemos exatamente um novo levantamento que dá conta, né, dos débitos na Prefeitura Municipal de Itapajé com a CAPES, a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais. Para você que está nos assistindo nas nossas plataformas digitais, está exatamente aí, né, discriminado, ou estão discriminados todos os valores, referentes exatamente a 2021, 2022, 2023 e 2024 até o mês de junho de 2024. 2021, débito de R$ 314.955,17. 2022, de janeiro a dezembro, e aí são contribuições tanto patronal quanto suplementar, R$ 3.365.619,75. 2023, de janeiro a dezembro, mais o 13º, né, o percentual referente ao 13º salário. Também contribuição patronal e suplementar, R$ 9.725.722,98. 2024, de janeiro a junho, contribuições aqui de servidor, inclusive, né, a contribuição de servidor que foi retido e não foi repassado, dá um montante aqui de algo em torno de R$ 200 mil, patronal e também suplementar, R$ 2.633.831,88. O montante somando 2021, 22, 23 e 2024, R$ 16.129,78. Essa é a dívida atualizada da Prefeitura Municipal de Itapajé com a CAPES, né, a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais. É importante destacar algumas informações, eu dei uma pesquisada exatamente para poder contextualizar para você que está nos acompanhando e acho que facilitar até essa compreensão, porque na maioria das vezes a gente cita somente a situação de momento e aí nós não conseguimos compreender como é que se chegou a esse montante de 16 milhões. E esse montante de 16 milhões, é bom que se diga, não está envolvendo aquilo que foi referente a gestões anteriores, porque os valores referentes a gestões anteriores, isso já foi parcelado. Esse montante de 16 milhões, ou mais de 16 milhões, de dívidas da Prefeitura Municipal de Itapajé com a CAPES é somente da atual gestão. É somente o período compreendido de janeiro de 2021 até o mês de junho agora de 2024. A CAPES foi criada em 1993, né, através da Lei 1212. Estou citando a lei, para caso alguém que esteja nos acompanhando e tenha curiosidade, queira buscar, inclusive, mais informações, e essa lei você encontra, por exemplo, na Câmara Municipal, até mesmo lá no portal da Câmara Municipal. Na época do ex-prefeito Dr. Cristóvão Cruz. Depois ela teve a sua legislação atualizada, com base na Lei 1615, que foi exatamente do ano de 2006. 2006, a gestão já era do ex-prefeito Kelsey Forte, né? Esse histórico de dívidas, ele começou na gestão do ex-prefeito Batista Braga. Foi Batista Braga que exatamente iniciou essa questão de dívidas, da inconstância, da irregularidade nos repasses da Prefeitura para com a CAPES. Esse histórico, né, que se chega exatamente nessa situação que para muitos é impagável, e aí é um problema que precisa ser discutido, mas ser discutido não de forma superficial. Precisa ser discutido de forma intensa, de forma, acima de tudo, muito séria, porque é um problema muito sério, né, o que diz respeito diretamente aos nossos servidores públicos, em especial, obviamente, aqueles que vão se aposentando ou aqueles que já estão, né, aposentados e que, consequentemente, a sua renda vai estar saindo do que a CAPES tem, porque eles contribuíram anos e anos, alguns estão contribuindo e vão posteriormente se aposentar, para exatamente ao encerrar as suas atividades profissionais, né, o seu trabalho no serviço público, possam ter essa garantia, né, do seu aposento,
possam ter esse valor assegurado, porque é para isso que se faz exatamente uma contribuição. Então, no histórico da Capese, esse histórico de irregularidades, de inconstância nos repasses e outras situações mais que contribuíram exatamente para o agravamento da situação da Capese, começou lá na gestão, na última gestão do ex-prefeito Batista Braga. E aí vem exatamente, né, se arrastando ano após ano, gestão após gestão. Em 2007, Dr. Kelsey Forte, prefeito do município, fez lá o primeiro parcelamento, exatamente motivado por dívidas deixadas pela gestão anterior. E aí, naquela ocasião, esse primeiro parcelamento se deu em 240 meses, que é exatamente 20 anos. Em 2009, o ex-prefeito Padre Marques faz também um parcelamento, mas também é parcelamento referente a dívidas da gestão anterior, porque aqui nós precisamos abrir um parêntese para registrar que de lá para cá, desde o período em que se começou a ter esse histórico de atraso, esse histórico de parcelamento, o ex-prefeito Padre Marques foi, até esse momento, o único gestor que no seu período fez os repasses com a devida regularidade. O ex-prefeito Padre Marques não tem nenhum parcelamento referente a dívidas criadas ou geradas na sua gestão. Tem um parcelamento referente exatamente a débitos deixados pela gestão anterior. Então, em 2009, ele faz esse parcelamento por conta exatamente das dívidas deixadas pela gestão anterior. Então, essa era a colocação que eu gostaria de fazer para exatamente registrar esses fatos de forma ou da forma correta com que eles realmente aconteceram. Em 2013, 2013, Ciro Braga, ex-prefeito do município de Itapajé, com o aval, consequentemente, da Câmara Municipal, que sempre precisa ter, ele realizou 2 parcelamentos. Num único ano, Ciro Braga realizou 2 parcelamentos de dívidas da Prefeitura com a Capese. Né? Um de 60 meses e outro de 240 meses. Aí chega 2015 e Ciro consegue novamente um parcelamento com o apoio da Câmara Municipal. Na gestão do ex-prefeito Ciro Braga foram feitos 3 parcelamentos de dívidas da Prefeitura com a Capese. Também até esse momento um feito, vamos dizer assim, histórico, porque até então e desde então nenhum gestor conseguiu, né, com o aval da Câmara, realizar 3 parcelamentos durante ali o seu curso da sua respectiva gestão. Então, 3 parcelamentos foram realizados na gestão do ex-prefeito Ciro Braga com relação às dívidas da Prefeitura para com a Capese. O Dr. Dimas Cruz, na sua gestão, fez 2 parcelamentos, tentou um terceiro que não recebeu o apoio da Câmara Municipal e essa tentativa, portanto, não vingou. Mas ele teve um parcelamento em 2017, dívidas também deixadas pela gestão anterior, e teve um parcelamento em 2018. 2020, ele tentou fazer um novo parcelamento, o último ano da sua gestão, e esse projeto foi reprovado na Câmara Municipal. E era até aquele contexto que foi reprovado pelo seguinte, porque os vereadores já estavam percebendo, durante um certo tempo, Dimas também teve maioria na Câmara Municipal, e aí já estavam exatamente percebendo que a situação, né, política do ex-prefeito Dimas Cruz, que pleiteava exatamente a reeleição, não era favorável, e aí aqui eles já não quiseram, né, se queimar diante da população e decidiram votar, pelo menos aqui foi um voto, vamos dizer assim, acertado, e não permitiram um novo parcelamento, porque senão teríamos tido novamente 3 parcelamentos numa mesma gestão. Então essa tentativa de 2020, né, não foi aprovada, não teve o aval da Câmara Municipal. A doutora Gorete já fez também parcelamento de dívidas da Prefeitura com relação à Capese, mas ela que falava exatamente, né, de que seria a primeira gestora a sair da gestão ou de uma gestão sem ter débitos ou sem deixar débitos para com a Capese, vai, pelo menos a princípio, né, porque faltam aí
somente alguns meses para ser concluído esse atual mandato. Ela pode, logicamente, ser reeleita prefeita aqui do município de Itapajé, na eleição agora de outubro, mas esse primeiro mandato vai terminar daqui a alguns meses. E aí, historicamente, pelo menos pelo andar da carruagem, porque se você chega no montante de 16 milhões de reais, para você conseguir pagar essa dívida, você vai ter que fazer aqui talvez um milagre. É a única alternativa para conseguir realmente quitar esse débito da Prefeitura Municipal para com a Capese aqui no município de Itapajé. Então, vai se encaminhando para que ela entre na história, não por ter sido a gestora que não deixou débitos durante o seu mandato, durante a sua gestão, mas por ser a gestora que deixou o maior rombo na história da Capese desde a sua criação, passando exatamente por todo esse histórico de gestores ao longo desses últimos anos. Porque ninguém chegou a um nível desse que estamos hoje aqui, de mais de 16 milhões de reais. É algo realmente estrondoso e que com certeza deixa o servidor público muito, mas muito apreensivo quanto ao futuro da Capese. E aí, dentro desse contexto que nós estamos exatamente vivenciando, nós estamos ainda no período de pré-campanha, vamos iniciar uma campanha eleitoral, esse tema precisa ser debatido e ser debatido, repito, não de forma superficial. Esse tema precisa ser debatido de forma muito séria por estes que estão ou que irão disputar a Prefeitura Municipal de Itapajé. Não cabe aqui mais uma discussão superficial. Não cabe aqui mais, simplesmente ignorar e ver o que vai fazer caso chegue, caso vença as eleições. É preciso um estudo, uma análise. É preciso, de fato, ter uma atitude no sentido efetivo para buscar minimizar esse problema a curto prazo e, posteriormente, buscar resolver e regularizar esses repasses para a Capese, sob pena exatamente de pôr em risco esses benefícios assegurados a esses servidores. Por que a dívida chegou a esse montante? São alguns questionamentos que precisam ser feitos, que providências, por exemplo, podem ser tomadas a partir desse momento que o cenário é tão crítico para que esse problema possa ser resolvido. De imediato, sabemos que não tem como. Não tem como você pagar de imediato 16 milhões de reais, você vai inviabilizar o funcionamento da máquina pública. Mas que medidas serão ou poderão ser tomadas para que esse problema possa ser minimizado a curto prazo, mas resolvido de forma integral a curto prazo? Quais são exatamente as atitudes a serem tomadas para que esse problema possa ser resolvido? Alguns questionamentos exatamente que ficam, inclusive a nossa equipe de reportagem está fazendo aqui um levantamento de outras informações e buscando também ouvir as partes interessadas, Prefeitura Municipal, o Sindicato dos Servidores, o Conselho de Previdência da Capese, a própria diretoria executiva da Capese, para que a gente possa trazer, inclusive, mais detalhes, mais informações e, acima de tudo, os respectivos posicionamentos dessas respectivas instituições com relação a isso. É um histórico que você vai exatamente, cronologicamente acompanhando, desde lá a sua criação em 1993, passando por onde se começou, e começou exatamente a onda de atrasos, de irregularidades na questão dos repasses, na gestão do ex-prefeito Batista Braga. Aí vem o histórico dos parcelamentos, aí vem a conivência da Câmara Municipal, porque aqui você precisa colocar também nessa conta, nessa balança, e alguns parlamentares estão lá desde os primeiros parcelamentos, estão vindo de lá para cá e vem exatamente acompanhando também todo esse processo, a depender do gestor de momento, se compor a base aliada, vota favorável, se for oposição, vota contra, mas não atenta diretamente para a importância desse tema e se discutir a fundo. Aqui não cabe uma votação, por exemplo, para quem é vereador, de aprovação ou desaprovação apenas pelo fato de ser situação ou ser oposição. É preciso uma análise profunda desse tema.
porque, repito, é uma bola de neve que está crescendo e está crescendo com uma velocidade nunca vista antes nas gestões anteriores, como tem acontecido na gestão atual.